Vascão da Gama. Falar de um garoto que tá em campo agora aí, o Marlon Gomes. Tá focado ali na TV. Aí ele lá, ó. Tá com o cabelo platinado, o Marlon Gomes é do Vascão. Não sei se por muito tempo. Porque a gente tem acompanhado nos últimos dias, né? Vários colegas da imprensa trazendo informações. E, pelo visto, o Marlon Gomes vai deixar o Vasco. E aí não é algo, talvez, aí já é um parêntese com opinião, pra gente se lamentar. Por quê? Porque o Marlon Gomes, ele vem aí de uma geração do Vasco de muitos nomes que ou estão pra sair ou já saíram. Por exemplo, que tá jogando. Reginaldo, já tá lá no Shakhtar Donetsk. Quem que você vai falar? O Andrei Santos, tá do lado dele. O Andrei, pois é, da mesma geração. Então, são jogadores dessa mesma geração do Marlon Gomes, jogadores que surgiram nos últimos anos na base do Vasco, que claramente são produzidos, como historicamente são feitos, né? Para que os direitos deles sejam vendidos futuramente. E o Marlon Gomes rendeu já o que se esperava pelo planejamento inicial ao profissional e agora está prestes a ser vendido. É bom dizer isso, né? Porque às vezes o pessoal fica, o Vasco vai vender mais um, né? Mais um saindo, mas gente, faz parte do processo. E nós vivemos num país satélite do futebol, né? Temos que falar isso, essa é a verdade. Os jogadores são feitos para saírem. Mas a proposta do Shakhtar Donetsk é uma proposta interessante. 12 milhões de euros, 60 milhões de reais. O Vasco levaria 85% desse valor, porque 15% pertencem ao Nova Iguaçu. Também faz parte. O Marlon Gomes passou também por lá, mas fez os últimos anos. Ele é muito jovem ainda, né? 19 anos de idade. Fez os últimos anos na base do Vasco, mas o Nova Iguaçu também tem uma parcelinha. Vai levar caso a negociação avance, né? 15% desse valor. E também tem que ser ouvido, né? Nas negociações, até por uma questão ética também, mesmo que o clube tenha uma participação menor nos direitos econômicos, ele também é ouvido. Mas a tendência é que aceite, né? O Nova Iguaçu também é outro, que a fábrica de jogadores também vive muito disso. Então o Marlon Gomes tende a sair por 12 milhões de euros. Essa é a proposta que está nesse momento com o staff do jogador e também com o Vasco da Gama. Então indo pro Shakhtar Donetsk, e até alguns colegas também já falaram que ele até conversou já com o Reginaldo, né? Porque o Reginaldo tá lá, inclusive fez gol na Champions. Sim. Fez gol na Champions League, o Reginaldo, e aí deu boas referências, até pela questão também da guerra, né? Da Rússia com a Ucrânia, então às vezes as pessoas podem até se assustarem, mas o Reginaldo teria dado até informações boas pra ele, que tá tranquilo em Donetsk, então daria pra ele ir sem problemas. Uma outra informação, já pensando em quinta-feira, tem um carinha aí que falou que ia embora e que talvez esteja balançando pra ficar. E que pode ser utilizado na quinta-feira. Luca Orediano. O Luca Orediano que participou de 4 gols do Vasco em 2 jogos nesse Campeonato Carioca. É o melhor, se não o melhor, um dos melhores jogadores da competição até aqui. Pois é, o Orediano que até chegou em entrevistas falar que queria ir embora, né, e não tinha vingado no Vasco. Quer depender dos treinos de hoje e amanhã pra gente saber qual é o time que o Ramon vai mandar na quinta. O pessoal voltou ontem à noite do Uruguai. Então se vai mandar um misto com o que já vinha jogando, o Orediano tende a ser utilizado. Então é algo também pra gente acompanhar se de fato ele vai ficar. Seria uma reviravolta, um plot twist nessa altura do campeonato, hein, Vitoca? Eu gosto quando você usa esse termo, né? Plot twist. Plot twist. Cara, eu gostaria de ver o Orediano mais tempo no Vasco. Eu daria uma segunda chance pra ele. Tem que ver se ele quer, né? Mas querendo ou não, ele tem contrato. Tenho citado aqui alguns jogadores que passaram por esse processo, tiveram uma dificuldade de adaptação. E eu vou falar o que eu já falei, quem tem ouvido. Hoje, John Arias. Sim, eu vou falar algo que basicamente já falei outras vezes. Ele tem 22 anos, né? 23, ele é de 2000. Jogador muito jovem. Tem idade olímpica. Poderia estar disputando, por exemplo, o pré-olímpico. E sai de um país com uma cultura diferente, um ambiente diferente, vem jogar no futebol brasileiro. No Vasco. No Vasco, é um dos maiores clubes do país. Torcida pressionando no cangote em São Januário. Com um time fraquíssimo, que era o time do Vasco do começo do ano de 2023. Sim. Um time mal montado, desequilibrado. 9 pontos em um turno, praticamente. E ele era a esperança desse time. O Paulo Brax tinha 100 milhões de reais pra montar o time, mais de 20 ele gastou só no Orediano. Então, quando você gasta esse dinheiro num jogador e esse jogador se torna a maior compra daquela janela, é óbvio que todo mundo vai esperar que ele chegue e resolva, mas não é o caso. Ele precisa se adaptar, precisa entender. Vem sozinho pra outro país, uma outra cultura, outra alimentação, outro clima. É difícil, cara. Se imagina com 22, 23 anos, com uma mudança drástica como essa. E, cara, quem comanda o corpo é o psicológico.
Às vezes você não consegue desempenhar o que sabe porque você tá preocupado com outras coisas, você não tá adaptado. É verdade. E pra piorar, o melhor jogador daquele time do Vasco naquele momento ocupava a mesma posição do Orediano, que era o Gabriel Peck, que tá aí no banco de reservas da seleção brasileira. Que foi negociado, inclusive, dessa vez abre até espaço pro Orediano jogar, né? Porque o Gabriel Peck foi negociado pro futebol aí da América do Norte, né? Para os Estados Unidos pra jogar MLS. Então, cara, ele não conseguia ter espaço, não conseguia jogar, porque o Gabriel Peck era o titular. Quando entrava, faltavam 10, 15 minutos, ele tinha que resolver, ele não tinha capacidade pra isso, não tava pronto pra isso. Então eu entendo que faltou um pouquinho de paciência e faltou um pouquinho de bom senso por parte da diretoria e da comissão técnica do Vasco para preservar o jogador. E por que não preservaram? Porque o Vasco precisava desesperadamente de pontos. E aí, quando os reforços começaram a chegar, veio o Ramon Dias, o Vasco entendeu que o Orediano não estava pronto para ser esse cara e montou um outro time que foi, felizmente, capaz de evitar o rebaixamento. Agora começando um trabalho do zero, com um treinador do mesmo país que ele, que pode ser um pai, um avô pro Orediano, digamos assim, né? Tem idade pra ser avô do Orediano. O Ramon Dias tem 61 anos. Então, pode ser uma figura paterna aqui no Brasil pra ele. E tem essa capacidade de extrair o melhor de cada um desses jogadores. Eu acho que o Orediano tem tudo pra despontar. Faltava justamente, cara, ele entender que ele pode, entender que ele é capaz. E ele mostrou nos jogos do Carioca, claro, diante de adversários muito mais fracos, de times muito mais fracos do que os times que o Vasco enfrentava no ano passado na Série A do Campeonato Brasileiro, isso é natural, mas ele mostrou que ele sabe. E aí, consequência, cara, a confiança volta. E a confiança voltando, ele tem, obviamente, as condições de repetir o que ele desempenhou lá atrás. Ele era titular de um time semifinalista de Libertadores. Sim. Pouca gente esquece, pouca gente lembra, melhor dizendo, muita gente esquece que o Orediano fazia parte de um time que chegou à semifinal da Libertadores da América. Ou apenas Fábio tá falando que você sempre passando a mão na cabeça. Não é questão de passar a mão na cabeça, cara. É questão de entender que o jogador é um ser humano, né? O jogador não é uma máquina. Claro. A gente não tá jogando videogame, gente. Exatamente. O Sérgio Martins falou: Orediano ou Rossi? Quem é melhor pro Vascão? Cara, eu acho o Orediano mais talentoso que o Rossi. Também acho. A questão é, ele não conseguiu jogar. O Rossi demonstrou raça. O Rossi demonstra raça. O Rossi é vascaíno, aí ele dá aquele carrinho, sai comemorando, faz a comemoração do Búfalo, aí cai nas graças do torcedor. Mas talento, bola no pé, eu acho que o Orediano é melhor. Também acho.